se está mantendo essa obrigação desproporcional do uso de máscaras aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo, porque é uma questão que está passando dos limites do bom senso e que precisa ser endereçada de uma maneira responsável e proporcional, sem hipocrisia, sem demagogia e sem esse tratamento desleal e injusto com as nossas crianças. Essa pandemia, além das muitas mortes lamentáveis, ela foi responsável por fazer muitas máscaras caírem, de pessoas que se diziam defensores da educação e que se mostraram contra todas as medidas que buscam melhorar a educação no nosso estado e no nosso país. O motivo que me traz a essa tribuna na tarde de hoje é tratar a respeito de um tema que vem gerando polêmica, que vem causando muita frustração, preocupação e apreensão, que é a questão da obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas para crianças pequenas em especial. Semana que vem faremos 2 anos do decreto de calamidade aprovado aqui na Assembleia Legislativa, o que pode marcar 2 anos de pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Foi um período duro, mas é evidente que já podemos concluir hoje que o pior já passou. E é absolutamente inaceitável, é absolutamente desproporcional que 2 anos depois sigamos mantendo o mesmo regramento que tínhamos num período de crise, no ápice das tensões. A recomendação da OMS é clara. Aqui no estado, o governo editou um decreto importante no sábado de carnaval, acabando com a obrigatoriedade do uso de máscaras para crianças de menos de 12 anos. No dia anterior, eu havia proposto a essa Assembleia um projeto de lei que segue tramitando, se encontra na CCJ, retirando essa obrigatoriedade, mas infelizmente uma liminar obtida por uma associação ligada ao PT e ao PSOL, que se intitula de pais e mães preocupados com os rumos da educação e com a democracia, mas desde o seu surgimento só agiram contra a democracia e contra o interesse das nossas crianças, buscando restringir a liberdade de educação, se opondo, por exemplo, à regulamentação do homeschooling, sendo um dos principais atores a favor do fechamento de escolas durante o período da pandemia, como foi desde 2020, foram dos principais atores nessa luta absolutamente atroz, injusta e imoral contra a educação, e agora, mais uma vez, mantém, é verdade, a sua coerência de estarem sempre ao lado errado, sempre contrários ao interesse de pais e mães preocupados com a educação dos seus filhos, sempre contrários ao interesse e ao bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Agora ingressaram com uma ação judicial para buscar assustar os efeitos de um decreto que é legal e é legítimo, e busca não só resguardar o bem-estar e a saúde das nossas crianças, saúde física e mental, mas também segue recomendações mundialmente embasadas, inclusive pela própria OMS. Nós já vemos mundo afora, em muitos países, sendo levantadas as restrições às obrigatoriedades do uso de máscara em ambientes fechados, em ambientes abertos para adultos. A gente está vivendo hoje, na verdade, é uma grande hipocrisia, da qual boa parte dos deputados aqui da casa são parte. Fazemos reuniões, frequentamos eventos, nos reunimos com familiares, sem uso de máscaras. Mas aí para crianças que muitas vezes estão tendo um primeiro contato com o ambiente educacional e que precisam ver os rostos uns dos outros, seus colegas, para desenvolver laços de empatia, de confiança, para entenderem melhor as lições passadas pelos professores e muitas vezes inclusive para poderem desenvolver a fala, a capacidade de leitura e escrita. Se está mantendo essa obrigação desproporcional do uso de máscaras aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Nós vamos seguir trabalhando para que o projeto de minha autoria, o PL 20 de 2022, siga tramitando, seja aprovado, tão logo seja distribuído e haja um relator na CCJ, porque é uma questão que está passando dos limites do bom senso e que precisa ser endereçada de uma maneira responsável e proporcional, sem hipocrisia, sem demagogia e sem esse tratamento desleal e injusto com as nossas crianças, que vem se perpetuando ao longo dessa pandemia de uma maneira absolutamente vergonhosa. Essa pandemia, além das muitas mortes lamentáveis, ela foi responsável por fazer muitas máscaras caírem,
de pessoas que se diziam defensores da educação e que se mostraram contra todas as medidas que buscam melhorar a educação no nosso estado e no nosso país. É hora de as máscaras nos rostos das crianças também cair. Essa é uma medida desproporcional, irrazoável e que precisa ser revista o quanto antes. Enquanto isso, conclamo os prefeitos do nosso estado, os vereadores do nosso estado e a população a fazer a devida pressão nos seus municípios para que os prefeitos editem os seus decretos, reforçando a desobrigação do uso de máscaras para crianças no ambiente escolar. Isso é um passo importante ao se fazer uma pressão efetiva para termos um avanço nessa pauta tão importante para milhares de pais, mães e especialmente crianças de estado afora.